Voltamos a apresentar Esporte e Companhia. Um oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Esse bloco é um oferecimento da Atri Fiat. Fiat é Atri. São duas lojas na região que não medem esforços para melhor atender você. A loja de Santos e a de São Vicente. É a concessionária mais lembrada da Baixada Santista. Venha se surpreender com a Atri. É isso aí. Agora, Roberta, antes da gente apresentar outro convidado que já está conosco, e voltar com o doutor Naveira, também com o Gazola que está conosco, você tem perguntas para os nossos amigos internautas que vão participar. Eu quero ver muita gente participando, eu quero ver a Roberta trabalhando aqui ao meu lado, né? Então, facebook.com/programa Esporte e Companhia. O esporte, o E normal e o companhia por extenso. Diga as perguntas, Roberta, por gentileza. Olha, o Edson do Boqueirão, aqui de Santos, pergunta para o doutor Naveira se o tratamento feito em função da lesão na perna do Anderson Silva pode ter alguma ligação com os resultados do exame de doping. Não existe nenhuma relação, né? Os hormônios que foram citados são hormônios derivados da testosterona. Como eu falei no primeiro bloco, eu não tenho por que falar de Anderson Silva. Acho que é um ícone do esporte, né? Provou durante N vezes que defendeu o título, que não necessita de nada disso. Ele não utiliza tanto a força, e sim a técnica, e a gente mostrou e foi verificado que esses hormônios sexuais aumentam a força. E o forte dele não é a força, o forte dele é a técnica, a provocação, a malícia que ele sempre teve. Então, sinceramente, eu gostaria de ver a evolução do caso, né, já que no meio tempo houve um exame negativo para isso. Tem que ser avaliado também o local onde foi feito o exame, né? Existem validações nesses locais, visto que, por exemplo, o nosso centro de antidopagem no Rio de Janeiro foi descredenciado, porque não tinham reais condições. E eram ligados à universidade, e tinham toda a verba, tinha todas as condições, e foi descredenciado. Por quê? Porque existe um nível, aquilo lá para medir, existe uma precisão assim microscópica, é uma coisa, né, que não podemos falar parece ou não parece, não, tem que ser. Ou é ou não é. Então, realmente eu gostaria de ver a evolução do tempo, mas realmente as drogas não têm relação com a lesão dele. Perfeito aí. Roberta, tem uma segunda pergunta, vamos aproveitar, já que o nosso convidado já está nos trazendo tirando essas dúvidas, é importante que o nosso telespectador também tenha as suas dúvidas tiradas. Por gentileza. Tem sim, olha. Doutor Naveira, boa noite. Os anabolizantes geram dependência? Obrigado, Marcos Vinícius. Sim, a dependência física, dependência psicológica, já que o anabolizante cria uma certa euforia, uma certa sensação de maior força. Então, se você experimenta aquela sensação de maior força, você quer continuar a ser forte. Você não vai querer ser fraco, né? A questão também é que ele aumenta de início o nível dos hormônios sexuais. Imagine uma pessoa que tem um nível maior de testosterona, que é o hormônio masculino, de ímpeto, de força, de garra, de atitude, melhor concentração, atenção, percepção, memória. E ele não quer perder isso. Só que com o passar do tempo de uso desse, ele pode ter um efeito rebote, ou seja, diminuir o hormônio. Então o que ele vai? Ele vai para uma segunda escala, com maior quantidade de hormônio, para manter aquele nível. E é isso que está acontecendo, infelizmente, com esses praticantes de academia. Eles utilizam um pouquinho e falam, vai ser só essa dosagem. Ele sente bem, o hormônio volta, cai, ele diminui o cabelo, apresenta ginecomastia, que são o aparecimento de peito, né, nos homens, e ele volta a tomar uma dose maior. Então cada vez um degrau maior. Essa é a dependência. É isso aí. Roberta, quem quiser fazer a sua pergunta, como é que deve fazê-la? É só entrar no Facebook e mandar para a gente. É facebook.com/programa Esporte e Companhia. Olha aí, que legal. Faça como esses já fizeram, outros já estão aqui também. Daqui a pouco o Roberto coloca em dia. Deixa eu pegar o boa noite aqui do nosso querido Harley Rodrigues, já está conosco. Tudo bem, Harley? Boa noite. Boa noite, Edu. Satisfação estar aqui com vocês. Acompanhou hoje a apresentação lá da Portuguesa, do técnico da Portuguesa Santista. Daqui a pouco você vai falar pra gente então. Vamos trazer todas as informações da Portuguesa Santista. Olha aí, não saia daí, daqui a pouco todos os detalhes, informações, inclusive com imagens lá. Mas eu quero aproveitar também a presença do conselheiro João Vicente Gazola,
que é importante, nós tivemos agora, diz que o Brasil, né, começa a andar depois do carnaval, né, começa a sambar lá atrás, né, mas começou já o ano e nós tivemos aí uma pequena polêmica, né, o Gazola. Antes do carnaval, nós tivemos até um manifesto publicado em um grande jornal aqui da região, e o anterior, né, presidente do Conselho Deliberativo, o jornalista, também companheiro nosso, Paulo Schiff, discordou desse manifesto, né? Qual é a sua opinião como conselheiro, a manifestação do ex-presidente do Conselho? Bem, Eduardo, é muito importante essa oportunidade, primeiro para deixar claro que o manifesto é apolítico, não tem rigorosamente nenhuma conotação partidária, e foi subscrito por 51 conselheiros. Tenho certeza absoluta que se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, muitos outros assinariam, justamente por esse caráter protetivo ao Santos Futebol Clube. O manifesto deixa a nossa posição desses conselheiros, eu tenho certeza, repito, da grande maioria dos conselheiros do Santos Futebol Clube no momento, de que não haja impunidade, que haja uma apuração rigorosa, porque o que foi feito, em especial no último ano, no último semestre de 2014, tem nuances inaceitáveis e óbvio que nós temos que apurar. E a divergência do Paulo Schiff, que é uma figura respeitável, meu amigo de mais de 30 anos, mas eu divirjo cabalmente do Paulo pelo seguinte: ele está tentando mais uma vez defender o indefensável. Ele quer dizer que há suposta contradição, que eu também não concordo, porque quando nós falamos no manifesto em apurar com rigor, não acusar ninguém prematuramente, é muito mais no sentido de que eventuais culpados sejam identificados, tenham oportunidade de se defender, obviamente. Agora, tem casos incontroversos. Ou o Paulo Schiff tem como defender a cessão de parte dos direitos econômicos do Gabriel, do Geovânio e do Daniel Guedes, né, 3 promessas, ao apagar das luzes para um grupo econômico, e não se pagou o fundo de garantia de jogador, não se pagou salário, não se pagou direito de imagem, que inclusive motivou a perda de vínculo empregatício de atletas importantíssimos. Para mim, isso é incontroverso. Já tem que ser objeto de apuração na comissão de inquérito de sindicância. E outra divergência que eu tenho da exposição do Paulo, que eu confesso que eu não tinha nem tido acesso, mas acabei lendo, é no sentido de que ele justifica ou tenta equiparar essa dificuldade do Santos ao Botafogo do Rio, com todo respeito. O Botafogo está maltratado há muitos anos. Eu não quero que equiparem o Santos Futebol Clube ao Botafogo, de tantas glórias. Não, um time de tanto... Merece também respeito. Muito respeito, uma admiração profunda, só que vive à míngua, vive numa situação terrível, absolutamente inaceitável. Então, Eduardo, para sintetizar, certo, o manifesto deixa claro que tem que se apurar, tem que se punir, e não há tempo para postergar, não há tempo para esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano e cai no esquecimento. Nós exigimos do Egrégio Conselho Deliberativo, do Poder Executivo, uma imediata apuração dos fatos e a severa punição dos seus responsáveis. Eu vou voltar com o Gazola, mas antes de voltar com o Gazola, que você está acompanhando também, vale só ressaltar, né, o Gazola vai confirmar, mas esse manifesto feito por conselheiros também foi lido na reunião do Conselho, não foi algo que foi apenas colocado através da imprensa, não é isso, Gazola? Exatamente. Para deixar bem claro. Nós tivemos esse cuidado, o nosso companheiro, o conselheiro eleito, Thiago Marçaioli, foi ao púlpito, leu na presença do Egrégio Conselho, que estava com um grande número de conselheiros, e não tenho por que não dizer que foi efusivamente aplaudido. Não se trata, Eduardo, isso é muito importante deixar claro, de caça às bruxas, de revanchismo, muito pelo contrário. A gente vai voltar nesse tema aqui. Agora a gente vai pedir licença aqui para o Gazola. Eu citei aqui com o Hala, inclusive, a apresentação da Portuguesa, o elenco, seu novo treinador. Então confira com a gente, tem aí esse material, essa matéria feita para você a respeito da Portuguesa. Roda para a gente.
Na manhã dessa segunda-feira, a Portuguesa Santista apresentou 11 jogadores visando o início da Série B do Campeonato Paulista. O técnico Claudemir Peixoto e o gerente de futebol Rodrigão estiveram presentes aqui no estádio Eurico Mursa, onde apresentaram os jogadores já visando esta competição regional. Essa primeira semana, hoje foi o dia da apresentação, hoje dia 23, segunda-feira. No primeiro momento apresentamos os jogadores que já estariam contratados para já iniciarem os trabalhos de alguns exames com a preparação física e exames clínicos também para saber como anda o coração aí. E durante a semana, no meio de semana, na quarta-feira e na outra semana, serão apresentados alguns jogadores para que a comissão técnica os avalie. Então serão jogadores que virão observados, alguns remanescentes aqui que atuaram ano passado pela segunda divisão, outros que subiram do Sub-20 e alguns também do Sub-17, sendo que 3 ou 4 vão retornar para a Portuguesa após os términos das competições que estão disputando, a 2 e a 3. O técnico Claudemir Peixoto destacou a restrição da Federação Paulista, que neste ano limita em 28 jogadores as inscrições para o campeonato de 2015. Primeiro ver, porque agora o limite de jogadores que pode inscrever, então isso aí acho que complicou muito, porque antes você podia contar com alguns jogadores da própria base, alguns jogadores que você acabar escrevendo e vai utilizar mais para frente. Então acho que com essa limitação complicou um pouco. Então a gente tem que estar, o calendário do futebol, que a gente sabe que nessa divisão é longo, só com essa redução de atletas complicou um pouco. Então o que a gente está vendo é assim, que a gente vai ter que ter bastante atenção em alguns jogadores, que a gente precisa ter jogadores polivalentes, que joguem em 2, 3 posições diferentes, porque a gente sabe que depois de número de limitações que não pode escrever mais, e aí você perde algum atleta, você não tem como repor. Então isso aí acho que complicou bastante. E o calendário do campeonato, a gente sabe que é um calendário longo, um campeonato difícil, Então por isso que a gente já começou a trabalhar hoje. A gente espera que consiga organizar pelo menos nessa primeira semana, conhecer os atletas, que já tem alguns atletas contratados, mais alguns atletas virão, para a gente poder chegar no meio do campeonato e saber que está tudo certinho, porque a gente sabe que o campeonato é longo e a gente não pode errar, principalmente no início e nem no meio, porque aí no meio você já não chega nem no final do campeonato. Então o planejamento nosso aqui é fazer as coisas certas, trazer os jogadores que a gente sabe que vão ter que começar e praticamente terminar o campeonato, porque antigamente não era assim. Às vezes o cara começava com uma equipe e reformulava, trocava praticamente o time todo. Então agora você tem que começar com uma equipe e praticamente terminar com ela. Então acho que isso vai ser a maior dificuldade para a gente acertar esses jogadores e não ter um trabalho na frente lá de reformular, porque você não pode mais. O atacante Ricardinho, que já foi o carrasco da Portuguesa Santista em outras competições, comenta a respeito da sua expectativa para o campeonato de 2015. Tivemos acesso, chegamos na final. O ano passado estava no tabuão e por um jogo nós não subimos, infelizmente. É um campeonato assim, ao meu ver, é um dos mais difíceis, Cheguei a jogar a 3, a primeira, menos a 2 não disputei. Mas é um campeonato difícil porque tem limite de idade, E agora mudou também o critério. São 28, fica mais difícil ainda, porque para você ter atletas com 23 anos é difícil, a idade que você está passando profissional. Então a cabeça é bem diferente para você assimilar as coisas, às vezes demoram. Às vezes tem jogos que você, parece que 1 minuto de jogo você acaba tomando um gol. Então é um campeonato longo, tem que ter paciência, tem que ter um grupo muito forte. Eu acho que a diferença faz no dia a dia, o vestiário é importante, as amizades são importantes. O grupo tem que ser muito forte, tem que saber assimilar, porque vem derrotas, às vezes tem jogos que tem que ganhar em casa, então é o dia a dia mesmo, Não dá para prever o que vai ser no campeonato, só que assim, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Então, estão montando um grupo forte, estão montando um elenco forte para a gente chegar, porque a Portuguesa é um clube que já vem 2 anos aí batendo na trave, que eu tenho acompanhado, tenho jogado contra, e é um clube que merecia estar disputando a primeira divisão até pela estrutura, pela cidade, enfim.
É um clube que até tive a oportunidade de jogar quando estava na primeira contra. Então, esse ano acho que a gente vem com essa mentalidade de subir, mas o que eu prezo assim, não só de subida, mas é chegar a disputar uma final, porque o dia a dia a gente tem que treinar forte para isso. Acho que o jogador tem que pensar em ser campeão. Lógico que o acesso é o mais importante, mas na minha carreira eu sempre prezo isso. A gente ser campeão no que faz, então ser o melhor no que faz. Então é esse o meu pensamento vindo para cá. Tá aí, legal, né? Daqui a pouco, no outro bloco, o Haller Rodrigues vai comentar também conosco aqui como é que foi essa apresentação, o clima, né? A gente percebeu que todo mundo bastante interessado, empolgado para fazer uma grande campanha. Mas nossa Roberta Sanches tem participações dos nossos amigos internautas pelo nosso Facebook. Roberta, por gentileza. O Thiago Valejo gostaria de perguntar ao Dr. Vicente Gazzola, como ex-gerente jurídico do Santos, o que fazer para evitar as ações trabalhistas num clube de futebol, tal como aconteceu recentemente com o próprio Santos. Boa pergunta. Ótimo, é muito fácil pagar encargos, recolher fundo de garantia, pagar salário em dia e no pior cenário, que eu até me reporto novamente ao que o Paulo Schiff falou, que o São Paulo atrasou, só que o São Paulo não perdeu o Alexandre Pato na justiça, não perdeu nenhum jogador. O Cruzeiro atrasou, mas o Cruzeiro também não. O Cruzeiro vendeu o Everton Ribeiro para a Arábia por uma fortuna. O Santos está por não ter recolhido o fundo de garantia desde setembro, de Arouca, Aranha, Leandro Damião, acaba correndo um risco, apesar dos acordos recentes, por exemplo, com o Leandro Damião, de gerar um passivo de 100 milhões de reais. Isso é que motivou não só o nosso manifesto, mas como as nossas efetivas ações no Conselho Deliberativo. Gazzola, eu vou para o intervalo, mas eu acabei frisando aqui uma das participações e uma das falas do ex-presidente do Conselho, Paulo Schiff. Ele diz o seguinte, que nesse manifesto, através inclusive dele, e ele rejeitando as falas, diz que a crítica de vocês, conselheiros, que assinaram esse manifesto, afirmando, né, através do texto, ela distorce a realidade dos fatos. Segundo ele, né, os signatários é que não entenderam e avaliaram e levaram para um outro lado essa questão. E no outro bloco eu quero que você se manifeste, já que nós não temos outros conselheiros e você representa hoje a todos aqui. Nós vamos ao nosso rápido intervalo, você está acompanhando aqui o Esporte e Companhia ao vivo, hein, gente? Ao vivo, se o meu relógio não estiver atrasado, 10 horas e 44 minutos, e você pode participar com a gente pelo facebook.com/programa Esporte e Companhia. Eu vou ao intervalo e volto já, não saia daí. Estamos apresentando Esporte e Companhia, um oferecimento de Atri Fiat. Fiat é Atri, em Santos e São Vicente.